Complemento aí, né? Tem algumas questões que eu vi sendo trabalhadas de alguma forma na mídia. Eu vi sobre a questão de mudar e controle. De repente fizeram ali uma comparação com um carro, como se eu fosse um carro, se estivesse sendo controlado pelas pessoas. Já vou bater nessa tecla. Mas assim, não faz muito sentido, porque daí a máquina estaria um programa que a própria máquina sugeria coisas, né, por inteligência artificial. E não fez muito sentido ali, porque no caso a máquina estaria sugerindo coisas, não porque eu sugiro que eventualmente nós demos um mortal de fogo e coloque fogo nas rodas e a gente vai numa rampa e deu um mortal e daí dá pra fazer. Bom, primeiro que eu nunca sugeri que ninguém atacasse nada no canal, nunca sugeri que isso fosse feito no canal a nível de ataque das outras pessoas. Havia um problema em relação à questão dos mandamentos que já havia sido sugerida pela Bíblia há muito tempo atrás e não precisaria ser dirigida por ninguém, né? Seria uma coisa que eu faria, né? Eu não sei se eu faria, lógico, tinha outras dúvidas de se isso poderia ou deveria ser feito. E vocês estão, se eventualmente for um ataque contra mim, estariam errados, porque eu não. Isso não é uma coisa que seria controlada por esse pessoal. Já mesmo que como sugestão eu não faria uma coisa controlada, na verdade, não seria controlada por eles, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, eu não sugeriria que isso fosse feito, não só não seria controlado por eles, como não seria uma coisa no sentido de fazer um espetáculo disso, né? Então eu teria que fazer isso visando a importância da situação. E não sugeriria justamente para chamar a atenção, não, eu consigo eventualmente dar um mortal e dar uma pirueta. Não seria nesse sentido, né? Seria no sentido de fazer apenas a informação que seria importante, sem que isso fosse controlado por ninguém. Apenas naquilo que eventualmente fosse correto. Embora, claro, por mais que isso seja até uma boa ideia, eu não acho que deva ser feito por isso eventualmente poder representar ali algo meio impositivo face a doutrinas que poderiam ser ditas depois ali na igreja e tudo mais, né? E que seria algo bastante como é que pode seria, vamos dizer, algo bastante chamativo, e que eventualmente eu acho que seria ruim, que inclusive também não caracteriza qualquer tipo de prisão das pessoas, de filhos espirituais que tenha deixado lá, uma vez que eu acho que eventualmente fazer isso é algo mais impositivo e que, portanto, eventualmente não deveria ser feito, e as pessoas têm a liberdade de buscar o que elas desejam, se eventualmente elas entenderem haver outra forma haver outra forma de salvação ou o que for, né? Então, justamente, aí daí o próprio motorista do carro pega e diz assim: eventualmente as pessoas não podem mudar, mas eu vou pedir aqui para mecânica, uma mulher, né, para mecânica eventualmente mudar o carro. O carro pode ser alterado, eu não posso. Mas é aquela coisa, no meu caso, se estão falando que eu seja o carro, de repente eu não posso mudar quem me ataca, mas também não preciso, só preciso repreendê-los. Eu não preciso mudar ninguém, né? Eu só repreendo e constato quais são os erros e as mentiras eventualmente lançadas. Não preciso mudar ninguém. Eu só repreendo os erros deles mesmos. Não obrigo ninguém a nada. Nem poderia, né? Um segundo ataque que eu vi um tempo atrás já em algum vídeo foi sobre a questão de desfilar o meu conhecimento derivado de escola particular. Bom, primeiro, eu não tenho só conhecimento derivado de escola particular. Segundo, eu fui humilde também para buscar conhecimento em outras entidades em que isso não seria considerado como algo particular, que é algo mais aberto ao público, como a igreja, por exemplo. Então, eu não tenho só conhecimento derivado de escola particular, eu desfilo isso, não desfilo. Eu tenho também muito conhecimento derivado de igreja. E de anos de igreja, e mesmo conhecimentos individuais buscados em relação ao conhecimento bíblico ou mesmo a outras coisas, a outros tipos de conhecimento. E conhecimentos teológicos no geral, então. Não necessariamente derivados tanto de livros de teologia, mas derivados de Bíblia, né? No geral de Bíblia mesmo de outras fontes, por vezes, né? Então, apenas um complemento da questão do controle. E aquela coisa, me controlam onde, se eventualmente eu não permaneci no ministério, eles queriam que eu tivesse ficado no ministério lá para fazer os debates que eventualmente eles queriam fazer. Não, se fosse algo longo e eventualmente arriscado, eu não fiquei e não concordei que deveria ficar. Então, como é que eles me controlam se eventualmente eu sair do ministério no momento que queriam que eventualmente eu ficasse, né? Então,
onde, se eu não fiquei no ministério. Houve um problema em relação a mandamentos, que eu não achei que eventualmente isso não foi algo controlado, porque eventualmente a possibilidade de que a fala dos mandamentos fosse necessária ainda há até hoje. Na verdade, ela pesa, né? Por mais que eu acho que não seja exatamente uma boa ideia fazer essa questão da impositividade, a, a possibilidade de essa sugestão ainda ser correta, ela existe. E existia em 2022 quando foi atacado, existia antes. Então, quer dizer, isso não é exatamente um controle, porque eles estavam eventualmente investindo num argumento que não havia certeza se deveria fazer ou se não deveria fazer. Daí eles sugeriram eventualmente para fazer, para depois pagar de impositividade em algo que deveria ser feito. Inclusive que eles tinham repetido o argumento, eu tinha respondido porque eles estavam errados antes. Eu fiquei com medo de que isso seria exposto, eu não teria prova cabal de que eles estariam errados ou de que eu estaria certo. Então aí, claro, eu reconheci a possibilidade de que isso teria que essa pregação teria que ser feita, então não vejo controle. Porque eventualmente antes deles falarem alguma coisa já havia a possibilidade de que os mandamentos tivessem que ser expostos para as pessoas da igreja. Simples assim, simples assim. Isso já não teve nada. A nível de possibilidade, isso aqui não é controle, porque sempre foi algo existente. Então não vejo esse controle. Eles estavam se aproveitando do controle de uma tese que ainda poderia ser verdadeira. Então, em relação à questão do ministério, não me mantive, eu saí. Então, quer dizer, com o controle aonde se eles queriam que eu ficasse. Então, tanto que depois falaram para eu voltar, né, e reclamaram que eu deveria ter permanecido, eu não permaneci, não permaneci. E não concordei que deveria ter permanecido, a não ser que fosse uma coisa de muito baixa gravidade, ou que fosse eventualmente algo de maior gravidade, mas que houvesse proteção. Então apenas esse complemento então no canal, então fica isso aí e valeu.